país em que pouco se incentiva a leitura, a cultura dos sebos em São Luís vem trazendo uma outra perspectiva. No programa de hoje vamos bater um papo com o Riba, do Feira da Tralha. Olá, Riba. Conta pra gente a história dos sebos em São Luís e quem foram os pioneiros. Essa história, assim, em princípios, né, de início, eu não teria uma precisão a informar, né? Algumas pessoas, sim, que têm esse trabalho, que são bem mais antigos que eu, tipo o Riba do Poemas, tipo esse amigo lá do Rio, a própria Dona Moema, que é uma das sebistas mais antigas também de São Luís, que era do Egito, né? O Arteiro, Natan já vem com esse projeto também, que é meu parceiro de venda de livro pela universidade. Mas tem os caras de banca de revista também, na década de 60, 70, que já se manifestavam com esse tipo de venda, né? Levando em consideração que nem todo mundo sabe, nem todo mundo vivencia o espaço do sebo, como você descreveria? O sebo é um espaço que generaliza materiais, digamos, reciclado, né? Você pega um livro de estado deplorável, ele dá aquele tratamento e volta com ele para a atividade, né? Condições de ser utilizado como leitura. E reúne gêneros, né? Vários tipos de livros, discos, né? Antiguidade. E sempre ele vem se caracterizar desse formato. E ele tem também a parte romântica, né? Você chega, você vai ter que vasculhar, né? Garimpar, que se chama na linguística de sebo, é garimpar, né? Você vai garimpar um livro, então ali. E o detalhe do sebo assim mais preciso é que ele normalmente tem algo interessante de tantos anos atrás, né? Que você procura, que numa banca, numa livraria você não vai encontrar. Então você pode encontrar aqui, eu tenho um livro aqui da década de 600, século 600, 700. Então o sebo ele dá essa riqueza de acervo, né? Tanto do momento quanto a 200 anos atrás, 300 anos atrás. Ele é um espaço que caracteriza essa riqueza, né, da antiguidade de um livro como de outro item. Gostaria de saber sobre a sua relação pessoal com os livros, os discos, como foi se transformando ao longo do tempo. O disco é bem mais antigo, no sentido de que mesmo antes de eu aprender a ler, né, eu já ouvia música, né? E meu pai era músico, então eu já selecionava um disco para ele de garoto, que ele ouvia, né? E quando chegou o livro foi questão de escolar mesmo, aprendi a ler em quadrinhos, gibis, né? E essa relação começa assim, porque o gratificante é aquilo que a gente consegue repassar às pessoas, né? A pessoa encontrar algo que está procurando, então você tem em mãos, você tem como buscar, tem recurso de encontrar. E aqui a gente começou em rua, eu e o Natan, né? Começamos na rua, quando eu vim de São Paulo, a gente vivia isso também muito em São Paulo, foi onde as ideias deram uma clareada, né? E chegamos, fomos para a rua, e a rua a gente achou mais interessante. Viemos para cá em função da cobrança da rua, da gente não ter um lugar fixo, né, para atender a galera. E acabamos vindo parar aqui. E quando vocês adquirem um livro, além da história que nele é narrada, contada, que outras histórias vêm juntos? Quais são as curiosidades? Então, a gente encontra objetos, encontra histórias de outras pessoas que já foram dono do livro, outros que compraram o livro já de outras pessoas, né? Cartas, declaração, presente de aniversário, presente de final de ano, datas muito interessantes de 30, 40 anos, no momento que o livro foi comprado, né? Foi autografado ali pelo escritor do livro, talvez só foi presenteado. Fotografias, cartões, postagens com dedicatória, apaixonante, aquela coisa toda, né? O livro como presente, simbolizando o momento do amor, nascimento de um filho, são coisas que a gente encontra nos livros quando a gente pega, a gente tem que higienizar para comercializar, né? Então, não são todos. Quanto mais antigo, mais a probabilidade de encontrarmos algo nessas características. Existe um retorno financeiro e ou cultural satisfatório? Sim, é gratificante, né? O público com o qual a gente trabalha, o retorno que se tem, tanto financeiro quanto a questão do ego que preenche no momento em que você consegue dar
essa resposta ao público, né? Então tu acaba tendo uma relação comercial, mas ao mesmo tempo bem afetiva, né? O cara vem escolher um disco, aí fica batendo papo, conversa, puxamos assunto, aí vamos fundamentar o ano que o disco foi lançado, que momento foi lançado, né? Teve um casal que saiu daqui sábado, aí eles compraram 3 discos, tomaram 2 cervejas. Aí eu fiquei ali fora com o Marli conversando, tomando uma cerveja também, né? E eles aqui, à vontade, assim mesmo, bem... Aí se mexeram no disco todo, reviraram, escolheram 3. Então assim, não é aquela coisa literalmente comercial, né? Você pegou. Tem isso aqui. O sebo ele te dá esse contraste, né? O cara chega numa livraria, quer um livro tal, tu vai na prateleira, pega, entrega, não tem relação nenhuma afetiva, não tem relação humana, não é só relação financeira, né? Então aqui a gente tem essa relação de conversar, de escolher, procurar, que às vezes mistura, e vamos procurar junto, um olha para um lado, outro olha para o outro. A felicidade quando encontra do comprador, da gente para vender, né? Então dá toda aquela mistura, é bacana. E são esses fatores que me fizeram como eu falei para você, né? A rua para mim é ainda mais interessante, porque o ego fica mais à vontade quando alguém encontra um livro assim, sem menos esperar, né? Teve um cidadão no Vinhais, numa edição do Rico Choro, ele estava 4, 5 anos procurando um livro, não lembro qual era o título do livro, sabe? Quando ele olhou o livro assim, ele me deu um abraço tão forte, cara. Porra, como é que você veio trazer esse livro? Eu tô tanto tempo procurando esse livro, já roubei não sei onde, não sei onde. E o livro estava comigo já, acho que uns 3 anos, rodando.